Olá, eu sou a Gisele e você está no canal Tal da Letra. Quando eu idealizei esse canal, eu pensei em falar aqui sobre tudo que abarca o universo das letras, porque letras é a minha área, então não necessariamente que a gente tenha que falar aqui só sobre literatura. Se você tiver alguma sugestão, algum assunto que você queira que eu fale, que você queira debater comigo, qualquer sugestão pode mandar, eu aceito, pode deixar aí nos comentários, quiser que eu fale de algum assunto não só relacionado à literatura, mas de repente a língua portuguesa. A área de letras é muito vasta, então a gente pode falar de muitos assuntos aqui, tá bom? E para o assunto de hoje, eu separei para falar com vocês sobre personagem. Então, é um tema que está dentro de literatura, né? Mais especificamente dentro de teoria literária. E eu vou fazer uma sequência, vou fazer uma série falando sobre personagem, tá? Vou falar sobre o personagem da narrativa literária, obviamente, tá? A primeira observação que eu queria fazer é que personagem em teoria literária, a gente usa mais mesmo assim no gênero feminino. Vocês sempre vão ver esse nome usado no feminino, tanto para se referir a um personagem feminino quanto a um personagem masculino, tá? Por exemplo, a personagem Bentinho, ou então as personagens Capitu e Bentinho. Então, assim, o personagem no masculino não significa que esteja errado, é usado também. Mas é só para dizer assim, que em teoria literária, na maioria das vezes vocês vão ver esse termo empregado no gênero feminino e não necessariamente que esteja errado, predomina-se o gênero feminino para se referir aos personagens, né? As personagens, e isso não é estranho, isso não está errado, tá? Primeiro ponto. Segundo ponto é que personagem, a etimologia da palavra vem de persona, que faz referência às máscaras da antiguidade que eram usadas para festas, para bailes, né? Então usavam-se máscaras para esconder a verdadeira identidade da pessoa, chamava-se persona. Então, personagem vem daí, vem de algo que é criado e que esconde uma identidade, ou então uma identidade que é criada, tá bom? Se você procurar nos dicionários, na maioria dos dicionários, vocês sempre vão encontrar personagem intimamente relacionado à pessoa. O Roais, o dicionário Aulete, que é um dicionário muito usado no meio acadêmico, sempre vai fazer referência a personagem com alguma definição sobre pessoa. Por exemplo, a pessoa fictícia de uma narrativa, a pessoa que comete e sofre ações em uma narrativa literária. Tá sempre fazendo relação, tá sempre falando de pessoa. E daí a gente percebe, então, uma certa confusão que às vezes acontece entre personagem e pessoa, pelo fato de personagem vir justamente dessa palavra, como eu falei anteriormente, né? Vir de persona. Então existe uma certa confusão. E pessoa é uma coisa, personagem é outra, tem uma outra definição. São definições completamente diferentes, mas vocês vão encontrar sempre, na maioria dos dicionários, essa relação muito próxima com pessoa. Uma vez posto isso, se você olha lá nos dicionários e você sempre vê que personagem está relacionado à pessoa, é uma pessoa que tem uma ação numa narrativa, é uma pessoa de uma história, se sempre está relacionado à pessoa, aí você pode indagar, né, fazer a seguinte pergunta: bom, então, e outros elementos de uma narrativa que de repente assumem funções e conotações de personagem e que não são pessoas? Exemplo, quem leu Vidas Secas de Graciliano Ramos vai lembrar aqui da baleia, a cachorrinha baleia, né? E a baleia, ela é tão importante na narrativa que em determinada altura da narrativa ela provavelmente provoca
Para quem não leu, não vou contar, mas ela provavelmente provoca aí, por causa de uma coisa que acontece com a baleia, provoca algumas lágrimas, né? Em algumas pessoas, causa emoções, causa comoção, né? Tem um fundo bem assim intenso com relação à baleia, ela é marcante na narrativa de Vidas Secas. E aí você pode se perguntar, bom, então a baleia, por não ser pessoa, não é personagem, né? Então, o que está de errado aí? Por que os dicionários estão trazendo sempre essa relação com pessoa e, de repente, a baleia, então, não é personagem? Para quem leu, por exemplo, Terra Sonâmbula de Mia Couto, né? Você vai lembrar que lá na história tinha a estrada onde o menino e o velho, né? O Muidiga e o velho, que eu não lembro agora o nome dele, Tuazir, sei lá. Eles estavam ali no caminho da estrada, na beira da estrada, e essa estrada de um dia para o outro, da noite para o dia, ela parecia se mover, ela parecia se movimentar sozinha e muitas coisas aconteciam ali naquela estrada. Aí você pode se perguntar, bom, essa estrada também de repente não é um personagem, então, pelo fato de não ser pessoa? Você pode estar indagando isso agora, né? Ainda mais se você se basear pelas definições de dicionário sobre personagem. Então, guarda essa indagação, porque como eu disse que eu vou fazer uma série sobre personagens, a gente vai voltar a falar disso. E aí vem então Antônio Cândido e cria, né? Tinha que ser ele, cria o Homo fictus, contrapondo o Homo fictus ao Homo sapiens. Por que que o Antônio Cândido fez isso? Porque o Antônio Cândido deu uma definição assim de personagem como um ser fictício. Mas aí cai um paradoxo. Por quê? Porque ou é um ser ou é fictício, porque o ser é algo que existe. Se existe, não pode ser fictício. Existe um paradoxo, uma questão filosófica aí. E para resolver isso, então ele cria o Homo fictus, que se opõe ao Homo sapiens, e aí ele dá as diferenças, né? Ele fala que o Homo fictus, ele existe também, né? Ele existe nas mesmas, digamos, nas mesmas potencialidades, nas mesmas dimensões que o Homo sapiens, porém, ele se difere em algumas coisas. E aí, nessas coisas que ele se difere, o Cândido fala que é assim, o Homo fictus, ele vai comer e dormir menos, porém ele vai vivenciar outras questões, outras situações humanas com muito mais intensidade. Por exemplo, questões amorosas, situações amorosas, vai vivenciar com muito mais intensidade. E ele também fala que o Homo fictus, ele se dá a conhecer totalmente em sua plenitude, enquanto o Homo sapiens não, porque uma pessoa, um ser humano real, ele nunca se dá a conhecer 100%, porque ele não se esgota, é um ser em constante mutação, então não é possível você conhecer um ser humano em sua plenitude, porque ele está sempre mudando. O Homo fictus, não. O Homo fictus, ele está posto na narrativa, ele está dado ali, então você consegue, sob a ótica leitora, saber quem exatamente é este Homo fictus. Bom, aí eu trago uma questão bem interessante, não querendo contrapor o Cândido, mas eu lanço uma questão para vocês, tá? Hoje muitos têm falado sobre a questão da leitura compartilhada, está aí muito em alta, muito em voga a questão dos clubes de leitura, né? Em teoria literária também tem se falado muito sobre a produção de sentidos, né? A multiplicação dos sentidos. A partir do momento que o autor lança o texto, por mais que ele queira ali algumas significações, por mais que ele tenha arquitetado algumas significações e elas estejam ali de certa forma fixas e estanques e claras para todo e qualquer leitor, existe um outro caminho que esse autor não controla, que é a produção dos múltiplos sentidos do leitor. E em uma situação de leitura compartilhada, por exemplo,
O meu personagem, a partir da minha leitura, ele pode estar posto ali para mim. Eu posso ter desvendado todas as possibilidades que eu poderia desvelar desse personagem, mas a partir do momento que eu compartilho e permito que compartilhem comigo as leituras alheias, eu vou perceber certamente outras produções de sentidos, outras percepções e outras leituras dessa mesma personagem. Eu vou enxergar coisas a partir das leituras alheias, a partir da produção de sentido alheio, que eu não enxerguei. Então, fica uma questão que eu gostaria de lançar também aí, né? Não querendo contrapor Antônio Cândido, mas de repente complementando, já que ele diz que o Homo fictus, ele se dá a conhecer em sua plenitude. Vamos pensar então numa situação das leituras compartilhadas, dos clubes de leitura e dessa quase que, digamos, infinita produção de sentidos, tá? Que vem a partir da ótica do leitor. E eu vou voltar então no próximo vídeo, na parte 2, para a gente continuar falando sobre personagens. Para você que já é assinante, muito obrigada pela sua assinatura. Se você gostou, deixa o like, compartilha com seus amigos. E a gente se vê então na parte 2 do personagem, tá bom? Beijo, tchau!